Hoje a gente vai falar de coeficiente angular numa função de primeiro grau. Vamos embora pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. O meu nome é Fábio e hoje a gente vai continuar aí o nosso papo sobre função afim ou função do primeiro grau, falando do coeficiente angular. Mas antes, muito importante, se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que esse conteúdo vai te ajudar na sua trajetória, nos seus conhecimentos. Então vamos embora para o que interessa. Bom, coeficiente angular, né? Mas o que é isso? Bom, lembra que a gente falou que a função do primeiro grau ela é escrita da forma f de x é igual a ax mais b? O coeficiente angular ele é o a desse ax mais b. É o valor que multiplica o x na função. Bom, a gente vai ver aqui duas formas simples da gente calcular o coeficiente angular quando a gente não souber a lei da função, tá? A primeira delas é a partir do gráfico. E aí, toda vez que você fizer dessa maneira, vai ser porque a questão te mostrou um gráfico e aí tem alguns pontos lá no gráfico que você consegue identificar facilmente, né? Então eu coloquei aí um gráfico que tem dois pontos que fazem parte da função já identificados na curva, né? Então qual é o primeiro passo aí que a gente tem que fazer para descobrir o coeficiente angular nesse caso? A gente vai desenhar um triângulo usando esses pontos conhecidos da seguinte forma. Em um desses pontos a gente vai traçar uma reta vertical e no outro uma horizontal, tá vendo? Então peguei um ponto lá, tracei uma vertical descendo e juntei nele uma horizontal que passa pelo outro ponto, tá? Aí fez esse triângulo aí. O segundo passo, a gente vai ter que medir os lados desse triângulo, tanto esse lado vertical quanto o horizontal que a gente desenhou. E aí a gente vai fazer essa razão, lado vertical dividido pelo lado horizontal. O lado vertical, como é que a gente vai descobrir? É simples, é só a gente fazer a subtração entre as ordenadas desses dois pontos. Ih, Fábio, complicou, dá um exemplo aí. Então vamos lá, ó. Nesse caso aí, a gente vai pegar qual a ordenada? A ordenada do ponto lá de cima é o 3, né? Desse ponto 2, 3 é o 3, é o valor de y. E o ponto lá de baixo? A ordenada é o 1. Então, como é que a gente descobre o lado vertical, o tamanho desse lado vertical aí? É 3 menos 1, tá? Então é 2, né? A mesma coisa, mais ou menos similar, a gente vai fazer com o lado horizontal. É simplesmente subtrair os valores das abscissas, né? Do ponto lá de cima e do ponto lá de baixo. Tá? Então vai ficar 2 menos 0 é igual a 2. Então vamos escrever isso aí, ó. Fica 2 dividido por 2, que é igual a 1, beleza? E aí, para fechar, tem o terceiro passo, que é o seguinte. Se essa função f aí ela for crescente, então o a vai ser exatamente o que a gente calculou no passo 2. Mas se ela for decrescente, o a vai ser menos o valor que a gente calculou no passo 2, ou seja, menos o lado vertical sobre o lado horizontal, tá? Nesse caso dessa função especificamente que a gente está vendo no gráfico, essa função é o quê? Ela é uma função crescente. Então, no terceiro passo aí, a gente acha que o a é igual a 1, beleza? Então, o coeficiente angular dessa função a gente já sabe que é 1. Mas vamos ver a letra B. Qual seria o outro jeito da gente calcular? Esse outro jeito a gente vai ver que é a partir de dois pontos conhecidos quando eu não tenho gráfico. Simplesmente o enunciado da questão me deu dois pontos ou me deu informações que eu pudesse calcular dois pontos. E aí, nesse caso, o primeiro passo é a gente identificar esses pontos. Nesse caso aí, eu vou usar os mesmos dois pontos que estavam lá em cima no gráfico, tá? Então é o 0, 1 e o 2, 3. Tá? E o segundo passo a gente vai usar uma formulinha aí, que é o seguinte, ó, é o ΔY sobre o ΔX. Na prática, esses dois métodos, tanto da letra A quanto da letra B, na conta vocês vão ver que eles são similares, tá? Mas um é um pouco mais gráfico, né, geométrico, e o outro é mais analítico, é mais na fórmula. Tá? Então, quem é o ΔY e quem é o ΔX? Bom, o ΔY é o y do segundo ponto menos o y do primeiro. Então, vamos considerar que o primeiro ponto é o 0, 1 e o segundo ponto é o 2, 3. Então, nesse caso, y2 menos y1 seria 3 menos 1. E o x2 menos x1 são as abscissas do segundo ponto menos a abscissa do primeiro ponto. Então, seria o 2 menos o 0, né? Então tá lá, 3 menos 1 dividido por 2 menos 0. Repara que vai dar a mesma coisa lá do que a gente tinha calculado no passo 2 da letra A, né? Vai dar 2 dividido por 2, que é igual a 1. É o mesmo resultado que a gente tinha achado antes, né? O A é igual a 1. Bom, só para fechar aqui, a gente já entendeu como é que a gente calcula o coeficiente angular, isso vai ser importante para resolver as questões, mas uma coisa importante é o seguinte, como é que a gente acharia, por exemplo, a lei da função, sabendo só esses dois pontos aí e usando o coeficiente angular que a gente calculou agora? A gente poderia fazer
simplesmente substituindo nessa lei genérica, né, f de x é igual a x mais b, eu ia pegar um desses pontos aí que eu sei, substituir no f de x e no x, e substituir o a pelo valor 1 que eu achei agora. E aí eu só preciso encontrar o b, isolando ele a gente acha. O outro jeito, que a gente pode usar esse gráfico aí da letra A, é o seguinte: eu não sei que o ponto em que a curva corta o eixo y é o 0b, que a gente viu naquele vídeo anterior, vou botar ele aqui em cima. Bom, se o ponto que a curva corta o eixo y é o 0b, e eu sei que esse ponto aí no gráfico é o 0, 1, então o b é igual a 1, por esse método, beleza? Então, qual seria a função nesse caso aí? Seria f de x é igual a 1, que é o a, vezes o x, mais 1, que é o b, né? Então, fica f de x é igual a x mais 1. Essa é a função que a gente está vendo o gráfico aí na letra A. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clique nesse botãozinho do curtir aqui embaixo, é muito importante pra gente. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, abraço!